Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo de geometria analítica. Esse assunto, para quem estava nas minhas aulas presenciais lá no Polivalente, a gente começou com esse conteúdo, porém foi interrompido por causa da pandemia, né? Com o decreto lá do governador. Então, a gente vai retomar esse conteúdo depois do que nós vimos de matemática financeira e daqui em diante a gente vai retomar aqui falando de geometria analítica, depois a gente vai falar sobre números complexos, aí a gente vai chegar em polinômios. Esse é o intuito, é você ver geometria analítica, depois ver complexos, depois ver polinômios. Então vamos falar sobre a geometria analítica em si. Quando é que ela surge? Bom, ela surge num período que chama de renascimento cultural. Dali em diante, né, a gente vai até o iluminismo. A geometria analítica ela surge de um filósofo, né, um filósofo chamado René Descartes. Esse René Descartes ele viveu de 1596 a 1650, justamente quando a Europa estava passando pelo Renascimento Cultural e o Iluminismo. René Descartes, é considerado o pai do racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo é o seguinte, é você ter que raciocinar, é você ter que justificar através de um raciocínio as suas afirmações. Como assim, professor? É porque a geometria analítica, ela une a geometria com a álgebra. Até esse período aqui, a geometria que existia era a geometria de Euclides. E a geometria euclidiana, ela só descrevia as figuras. Definição de um quadrado. O que é um quadrado? Definição de ponto, definição de reta. Nós vimos tudo isso, né? O que é reta, o que é ponto, o que é plano. Tudo isso quem definia era Euclides. E lá dentro da geometria euclidiana, o que ele fazia era provar através de definições. Aqui o que a gente vai fazer é provar através de cálculos. Então, tudo aqui a gente vai ter como calcular a partir de um conceito básico. O mesmo conceito lá de Euclides, que era o conceito do ponto e do plano, né? O ponto aqui para a geometria analítica, ela deixa de ser algo de 100 dimensões e passa a ser representado por duas coordenadas. Primeiro, deixa eu apresentar para vocês o plano cartesiano. Aqui nós temos um plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? São dois eixos, né? Duas retas, que se cruzam formando um ângulo de 90 graus aqui. E aqui o centro é a origem, onde a gente coloca aqui o zero, né? O zero é a origem. Só se marca um ponto aqui na origem quando as coordenadas são 0 e 0. Já já vocês vão entender a questão das coordenadas. Para a direita do zero, nós temos os valores positivos no eixo x. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Gente, eu estou usando valores inteiros, mas aqui entre esses valores existem outros infinitos, né? Para cima, no eixo y, nós também temos números positivos. 1, 2, 3, 4. Já para a esquerda, no eixo x, nós teremos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Para baixo, óbvio, nós também teremos números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ok. O plano cartesiano, então, é formado por dois eixos, o eixo x e o eixo y, onde a gente vai conseguir, como se fosse batalha naval, marcar a localização de um ponto nesse plano. Como? Bom, digamos aqui, eu queira marcar esse pontozinho bem aqui. Bem aqui. Digamos, esse é o ponto A, certo? Um nome específico aí. Lembrem-se que a gente representa pontos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então é importante aí para anotação. Esse ponto A, ele tem uma coordenada x do A e uma coordenada y do A. Obviamente, esses dois numerozinhos que estão aqui dentro do parênteses são chamados de par ordenado. Par
ordenado. Certo, professor? É um par ordenado. Sim. Por que par? Porque são dois. E por que ordenado? Porque está em ordem. Que ordem? Alfabética. Certo? Está na ordem alfabética. Primeiro o x, depois o y. Então, quando você quer dar a posição de um ponto no plano cartesiano, você primeiro fala a coordenada x, depois você fala a coordenada y. Nesse caso aqui, nós estamos nos referindo ao ponto que está localizado no menos 2 do x e no 2 do y. Então, o x do A seria menos 2 e o y do A seria 2. Esse ponto A tem coordenadas menos 2 e 2, certo? Outra coisa interessante a ser comentado sobre o plano cartesiano é que ele é subdividido em quadrantes, né? Onde esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro e esse é o quarto. Professor, posso mudar a ordem desses quadrantes? Aqui ser o primeiro, aqui em cima? Não dá certo, porque isso aqui é uma conversão, né? Uma convenção. Você convencionou que esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Professor, e o que tem de interessante para a gente saber sobre a questão dos quadrantes? É muito importante você saber os quadrantes, porque você vai ter a questão do sinal em cada quadrante, certo? Por exemplo, o sinal dos elementos, dos pontos que estarão aqui no primeiro quadrante, eles são positivos para x e positivos para y. Por quê? Se um ponto qualquer aqui, ponto P, está localizado aqui, significa que a coordenada x dele está no lado direito do eixo e a coordenada y dele está na parte de cima do eixo y, certo? Então, todas as duas coordenadas, tanto o x quanto o y, serão positivas. Já quando você vai para o segundo quadrante, já não é assim. Veja que aqui o x foi negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, as duas coordenadas serão negativas. E no quarto quadrante, apenas o y será negativo e o x, obviamente, será positivo. Então, isso é de interesse de vocês, porque em algumas questões vem alguma informação, né, relacionada à posição do ponto no plano cartesiano que vai influenciar na hora do seu cálculo. Como, professor? Digamos que ele diga assim, o ponto P que tem essa equação aqui tal, mas está localizado no quadrante 2. Então, você já sabe que que o x será negativo. Então, se você tiver que resolver uma equação de segundo grau que te traga duas raízes, sendo uma negativa e uma positiva, como a posição dele está no segundo quadrante, somente a raiz negativa irá importar naquela questão. Então, isso é de interesse, isso é interessante, porque é uma informação relevante para quando você for resolver uma questão, certo? Bom, aqui para finalizar aqui o conhecimento, né? Estou apresentando para vocês o nosso plano de fundo do conteúdo de geometria analítica. Tudo se resolverá dentro do plano cartesiano. Então, se você não souber marcar um ponto no plano cartesiano, muito provavelmente você vai se perder durante o conteúdo. E agora eu vou dar um exemplo aqui, um exemplozinho básico. Construa um plano cartesiano e marque os pontos, né? Então, bora lá. Construir aqui um plano cartesiano. Marcar uns pontinhos aqui. Perdoem se ficar torto. Não estou com um esquadro, estou apenas com a régua. Vou marcar aqui. Você não precisa ser tão exigente com relação a questão do desenho, não, viu? Se atenha às informações, não ao desenho. Então, vou marcar aqui uns pontos aqui que seja suficiente para marcar todos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
como não tem nenhum x além do 6, ó, eu posso ficar despreocupado. Isso aí já será suficiente. Y, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Para trás. Menos 1, menos 2, menos 3. Para baixo. Não fiquem preocupados com relação a... Ai, meu Deus, ficou torto. Não tem problema não. Isso aqui é o de menos. O importante é o conceito, certo? Então, vamos marcar. O ponto A. Ó, a primeira coordenada é sempre o x, certo? Então, nós temos aqui o 4. Tá aqui o 4. E o 2 para o y. Ou seja, eu vou pegar uma reta paralela ao eixo y que passa pelo 4. Então, e vou traçar uma reta paralela ao eixo x que passa por 2. E no encontro dessas duas retas será marcado o ponto A. Viu? Tranquilo. Professor, precisa fazer essas retas toda vez? Não, jovem, é só para você se adequando à questão da informação, ao formato da informação. Aqui nós temos o ponto B, que terá que ser marcado no menos 3 e 1. Então, menos 3 para x, 1 para y. Ó, menos 3, 1. Esse aqui é o ponto B, certo? Qual o próximo? Menos 2 e menos 3. Menos 2 para x, está aqui. Menos 3 para y, está aqui. Então, tenta descer até o menos 3. Pronto. C. Certo? Vamos marcar agora o 3 e menos 2. 3 e menos 2. Esse é o ponto D. Certo? 2 e 0. O E é 2 e 0. Veja, ó, quando uma das coordenadas é 0, nesse caso a coordenada 0 é o y, eu vou marcar direto no 2 do x, certo? Então vai ser aqui, ó. Ah, professor, e quando é que marca no 0? Bem aqui no centro, quando as duas forem 0, 0. Por exemplo, tivesse um ponto G bem aqui, fosse 0, 0, eu marcaria aqui e botaria G. O ponto F é 0 e menos 4. Então, como o 0 é o x, a gente marca direto no menos 4 do y. Bem aqui. Então, F. Vamos dar uma verificada e ver quem é que está em cada quadrante, né? O A está no primeiro quadrante. Vejo que as coordenadas deles, as duas são positivas. O B está no segundo quadrante. O x é negativo e o y é positivo. O C está no terceiro quadrante. As duas são negativas. O D está no quarto quadrante. Veja que aqui o y é negativo. As outras duas não estão em quadrante nenhum, elas pertencem aos eixos, né? Essa aqui, como o 0 está no y, ela pertence ao eixo x, e essa, como o 0 está no x, pertence ao eixo y. E aqui é a origem do plano cartesiano. Espero que tenha ficado entendido, essa é a parte 1, ainda teremos mais duas partes, certo? Onde nós vamos aprofundar um pouco mais a questão da geometria analítica com distância de pontos. É isso aí. Tamo junto, é nóis, até daqui a pouquinho.